Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta trazendo mais uma novidade para você na literatura cristã. Olha, você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por fazer parte aqui da família Aprofundando nas Escrituras. E você que não é inscrito, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Hoje eu tenho uma novidade muito interessante para vocês, uma obra que está esgotada na editora, né? E se você encontrar aí, você vai encontrar em sebo. Eu mesmo encontrei essa obra em sebo, que é a Teologia Básica ao Alcance de Todos, de Charles Wiley. Ó, essa teologia sistemática é muito boa. Teologia Básica ao Alcance de Todos, né? É uma obra fenomenal aí, lançada pela editora Mundo Cristão, né? É a teologia de Charles Wiley, né? Você não pode deixar de adquirir essa obra aqui. É uma obra que estava faltando aqui na minha estante, na minha biblioteca. Já estava de olho há muito tempo, mas ela estava esgotada e eu encontrei em um sebo, né? Então, o Charles Wiley, ele é o editor de a Bíblia anotada, aquela Bíblia de estudo anotada. Eu tenho ela aqui na minha estante, muito boa aquela Bíblia. Então é o mesmo autor aqui dessa teologia básica ao alcance de todos. E uma coisa interessante é que eu encontrei ela em capa dura. Eu vejo aí nos reviews aí de muitos teólogos aí, muitos youtubers apresentando aí esta obra com a capa brochura, mas eu encontrei num sebo aqui em capa dura, tá vendo? É uma obra com 659 páginas, muitas páginas aqui, e muito interessante aqui esta obra, lançada aí, como já falei, pela editora Mundo Cristão. A teologia é para todos, um dos maiores obstáculos para aqueles que se dedicam aos estudos teológicos é a complexidade dos escritos acadêmicos. Charles C. Wiley aceitou o desafio de tornar acessível aos leitores as mais complexas e importantes questões da teologia sistemática sem banalizá-las. O texto simples e preciso, a diagramação moderna e envolvente, o uso de quadros e diagramas e os diversos índices para a consulta fazem de teologia básica um guia indispensável para aqueles que desejam usufruir os conhecimentos de um dos maiores teólogos do nosso tempo. O Dr. Wiley nos conduz numa viagem fascinante pela teologia cristã e visita os principais temas que nos permitem entender melhor porque éramos no que éramos e tais como. Deus, ele trata aqui de Deus, o homem, a Bíblia, os anjos, o diabo, os demônios, o pecado, Jesus Cristo, a salvação, o Espírito Santo, a igreja e o porvir. Por sua clareza e precisão, teologia básica alcança não somente estudantes de teologia, bem como professor de religião, líderes e todo aquele que valoriza o saber teológico. O Dr. Wiley, conhecido por ter elaborado as anotações que tornaram a Bíblia Notada um sucesso de vendas no Brasil e no exterior, oferece uma notável contribuição ao entendimento de Deus. Graças ao seu esforço, o leitor não poderá dizer que o estudo da teologia é para poucos. Agora, de fato, o conhecimento teológico está ao alcance de todos, né? O Dr. Wiley foi professor emérito do Seminário Teológico de Dallas, no qual fez seu mestrado e doutorado. Então é alguém que entende aí do assunto. Então você precisa adquirir essa teologia, que é a teologia básica ao alcance de todos. Uma coisa interessante aqui é que aqui no sumário nós temos os assuntos que ele aborda aqui, né? Na parte 1, traz aqui, primeiro, quem deveria ler um livro de teologia? Parte 1, prolegômenos. Aqui ele traz os conceitos, definições, alguns pressupostos, a questão da autoridade. Parte 2,
o Deus vivo e verdadeiro, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, as perfeições de Deus, o nome de Deus, a triunidade de Deus. Na parte 3 ele trata da Bíblia, inspirada por Deus, revelação especial, a doutrina bíblica da inspiração, desvios da doutrina bíblica da inspiração, a inerrância da Bíblia, a inerrância e os ensinamentos de Cristo, passagens problemáticas, o cânon, a interpretação da Bíblia. Na parte 4, anjos, espíritos ministradores, a existência dos anjos, a criação dos anjos, a natureza dos anjos, a organização dos anjos, o ministério dos anjos. Na parte 5, trata do nosso adversário, que é o diabo, né? A realidade de Satanás, a criação e o pecado de Satanás, a atuação de Satanás, o mundo de Satanás. Na parte 6, ele trata de demônios, espíritos imundos, a realidade dos demônios, como são os demônios, o que os demônios fazem. Na parte 7, ele trata do homem, a imagem de Deus, a evolução e origens, a Bíblia e as origens, a criação do homem, as facetas do homem, a queda do homem. Na parte 8, ele trata do pecado, o conceito bíblico de pecado, os ensinos de Cristo a respeito do pecado, o pecado herdado, a imputação do pecado, pecados pessoais, o cristão e o pecado. Na parte 9, ele trata de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cristo pré-encarnado, a encarnação de Cristo, a pessoa de Cristo encarnado, Cristo, profeta, sacerdote e rei, o autoesvaziamento de Cristo, a impecabilidade de Cristo, a ressurreição e a ascensão de Cristo, os ministérios pós-ascensão de Cristo. Na parte 10, ele trata da tão grande salvação, algumas considerações introdutórias, a terminologia bíblica, a paixão de Cristo, o significado da morte de Cristo, algumas consequências da salvação, teoria da expiação, a doutrina da eleição, a extensão da expiação, a aplicação da salvação, a segurança do cristão e o que é o Evangelho. Na parte 11, nós temos aqui o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo na vida do nosso Senhor Jesus, a habitação do Espírito em nosso interior, o selo do Espírito, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito, a plenitude do Espírito, outros ministérios do Espírito, a história da doutrina do Espírito. Na parte 12, edificarei a minha igreja, né? Tratando da doutrina da igreja, o que é a igreja, a singularidade da igreja, princípios ou padrão, os tipos de governo da igreja, liderança qualificada para a igreja, as ordenanças da igreja, a adoração da igreja, outros ministérios da igreja. Na parte 13, ele trata aqui do porvir, introdução à escatologia, a visão pós-milenista, a visão amilenista, a visão pré-milenista, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Davi, um panorama dos eventos futuros, a tribulação, o arrebatamento da igreja, a visão pré-tribulacionista do arrebatamento, os habitantes do reino milenar, a visão mesotribulacionista do arrebatamento, a visão pós-tribulacionista do arrebatamento, o milênio, os julgamentos futuros, ressurreição e destino eterno. Na parte 14, passagens centrais, algumas passagens centrais para o estudo da teologia. Parte 15, definições, algumas definições para o estudo da teologia. Muito importante aqui essa teologia. Uma coisa interessante que o texto vem aqui em duas colunas, tá vendo? Então eu gostei muito dela e vamos estar estudando aqui mais uma teologia sistemática que eu estou recomendando para você que é um estudioso das Escrituras Sagradas. Se você gostou dessa dica, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações, deixa aí o teu comentário, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Deus abençoe, um forte abraço.